Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 14º encontro de hoje da nossa comunidade de práticas da ludificação digital no ensino, a nossa CopLud. Meu nome é Simone Martins, sou uma mulher de meia idade, de olhos castanhos e cabelos cacheados castanhos. Estou vestindo uma blusa amarela e estou sentada à frente do meu computador, no meu quarto, que fiz de espaço de estudos. Atrás de mim tem um armário, bem grande também, na cor bege claro. A CopLud, ela é parte do programa de extensão NAVE, com o apoio do Centro de Ciências Tecnológicas e o Centro de Educação à Distância, ambos da UDESC, em colaboração com os mestrados profissionais Profei, Educação Inclusiva, e PPGE, Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias. Cabe aqui destacar que essa é uma iniciativa aberta e também gratuita. A participação na comunidade de práticas da ludificação digital no ensino traz muitas oportunidades aos participantes de conhecerem, de discutirem vivências da prática de ensino com o uso da ludificação. Já tivemos outros encontros e, para quem não participou desses momentos, vale destacar que eles estão disponíveis no YouTube. Essas apresentações têm acesso livre e gratuito. E hoje, no nosso 14º encontro, vamos ter a apresentação da professora Mônica Nemésio da Costa Sequeira. E o tema, professora, qual vai ser? O tema é sobre o GCompris como uma possibilidade para inserção de recursos de tecnologia assistiva e a prática e práticas de habilidades cognitivas no atendimento educacional especializado. Certo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Eu autorizo a gravação e a publicação. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos cacheados pretos, abaixo da linha dos ombros, uso um óculos em formato arredondado, em tom laranja, e batom vermelho, uso uma camisa branca de mangas curtas, atrás de mim tem uma estante de aço com alguns livros e materiais pedagógicos. Eu também estou no ambiente aqui do meu quarto, que compartilho aí com ambiente de estudo, estou à frente do meu notebook, tenho um pouco mais de 30 anos e acredito que seja isso, uso batom na cor vermelha. Eu sou professora do atendimento educacional especializado, né, e eu vou falar um pouco aqui sobre o GCompris na minha prática dentro do AEE, em sala de recursos, com estudantes público-alvo da educação especial, né. Como o GCompris, em termos de compor aí uma suíte de jogos digitais, possibilita o engajamento para a inserção de tecnologia assistiva e a prática de habilidades cognitivas para os estudantes que são público-alvo da educação especial, né, que é o AEE. Vou apresentar aqui rapidamente o grupo o qual eu integro, que é o GEPTAMA, aqui da Unesp de Presidente Prudente, é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva e Atividade Motora Adaptada. Eu sou professora de educação especial, né? Eu estou na função há um pouco mais de 8 anos e no cargo efetivo há um pouco mais de 3 anos, no município de Presidente Prudente. A minha sala de recursos fica na Escola Municipal João Sebastião Lisboa, aqui no estado de São Paulo. Presidente Prudente é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Aqui eu trago um layout inicial da tela, né, do GCompris, né, que é uma suíte de jogos educativos. E por que a gente utiliza o GCompris necessariamente, né? Ele tem essa possibilidade do acesso fácil, então a gente assim, não precisa pagar uma licença para ter acesso, né? A gente também tem a possibilidade de fazer algumas adaptações, e como são muitos jogos, né, ele é composto por mais de 100 jogos, nós conseguimos aí selecionar de acordo também com a faixa etária, com habilidades que a gente vislumbra trabalhar no atendimento educacional especializado, como o raciocínio lógico, a memória,
habilidades motoras, a gente também tem a questão de percepção visual, né? A discriminação visual, que é muito importante. O jogo, além de tudo, ele conta com um recurso audiovisual bem importante, bem significativo, o que também aí compõe no rol de reforçadores sociais, né? Então, quando a criança ela tem uma indicação auditiva ali, né, do som, quando ela acerta ou quando ela erra, e isso já dá uma indicação direta para ela, ou ela deve repetir, ou ela prossegue no jogo, e vários jogos são organizados por etapas, eles são sequenciados aí de forma gradativa. E aqui eu vou trazer alguns exemplos do que eu tenho usado atualmente no ambiente da sala de recursos, né? Esse aqui é bem requisitado, que é a Torre de Hanoi, que envolve a percepção visual, raciocínio lógico e organização espacial, né? Ele consiste basicamente em que a criança precisa reorganizar diante de um modelo, reorganizar as peças, né? E aí ele tem indicação de cor e um símbolo dentro de cada peça que deve ser repetida. Então, ele tem dois indicativos, ele tem dois estímulos que precisam ser observados, tanto a cor quanto o símbolo que está dentro da peça. Porque às vezes você vai ter peças ali da mesma cor, mas o símbolo é diferente, então não contempla ao modelo que o jogo traz, né? E qual é o grande, se vocês podem, talvez, não sei se está muito perceptível aí em termos de visão, mas aqui a gente tem uma criança usando um acionador de pressão, né, associado aqui na imagem, né, aqui eu trago uma imagem da tela do notebook, tem uma criança utilizando e fazendo a indicação com o dedo das peças que ela está colocando ali em ordem, né. Esse acionador é um recurso de tecnologia assistiva, que ele faz a função do clique do mouse, né? Ele não faz a função do movimento do cursor, mas ele faz a função do clique do mouse. Ele é um facilitador aí para o clique do mouse. Então, essa criança utilizou esse recurso de tecnologia assistiva para poder efetivar a participação dela diante do jogo aí da Torre de Hanoi simplificada. Aqui eu trago um outro exemplo, né? Por que a gente pensa no jogo? A gente tem um objetivo que vai um pouco além dos objetivos que são propostos no jogo, né? Ou nos jogos. A gente associa, muitas vezes, o recurso de tecnologia assistiva à aplicação do jogo, né? Aqui a gente tem um exemplo de mouse adaptado, que envolve aqui o movimento de rotação, então o cursor, ele é movimentado por essa esfera azul, né? Então, aqui é um mouse maior do que o modelo convencional que nós temos. Ele não é movimentado em cima da mesa, como o mouse convencional que nós utilizamos, ele fica estático. O que é movimentado é a esfera que tem no centro dele, né? Esse aqui tem uma esfera na cor azul, e essa esfera vai fazer o movimento do cursor. Esse mouse, ele conta com 5 botões diferentes, né? São botões um pouco menores, e ele também tem uma indicação sonora do clique. Então, eu tenho desde o clique simples, do botão esquerdo, que seria o botão esquerdo do mouse convencional, a trava do clique, porque muitos jogos, a gente, como a Torre de Hanoi, por exemplo, ela precisa do movimento de clicar e segurar o clique e arrastar, né? E algumas crianças podem ter algum comprometimento na situação de manter o clique, né? Segurar o clique, e esse mouse, ele dá essa possibilidade de travar o clique, para depois a criança voltar para a esfera azul, que é onde ela vai movimentar ali o cursor do mouse, e reposicionar a peça ali da Torre de Hanoi na torre onde ela deve reorganizar, né, reproduzir o modelo que o jogo dá, tá
bem? Então, assim, tem a trava do clique, ele tem o duplo clique, né? Então, assim, a criança ela não precisa clicar no botão 2 vezes, como a gente faz no mouse convencional. Aqui, numa única função, num único botão e com um único toque, ele já vai repetir ele já vai dar essa função. E depois o clique do botão esquerdo, do botão direito também do mouse, aqui ele reproduz, né? Então, a gente tem um conjunto um pouco mais completo, num único recurso de tecnologia assistiva, né? E a intenção é que quando a gente oferece esse recurso de tecnologia assistiva, não seja um treino puro e simplesmente, né? O jogo, ele engaja mais a criança, né? Ele envolve a criança num contexto que vai ampliar aí a motivação dela também e o envolvimento em realizar a atividade. Então, quando eu vou pedir para a criança, olha, você vai levar o cursor até determinada peça, aí nós vamos travar, a gente dá as indicações, né? E aí também tem a importância do uso das estratégias de ensino. A gente dá a indicação sonora para a criança, a gente dá a dica verbal para a criança, né? A orientação do que é que ela deve fazer, particionado, para depois para que ela consiga movimentar a peça e posicionar na torre ali, que vai servir como base, como comparativo para aquele modelo que já vem pronto no jogo, né? Esse é um exemplo de um jogo que eu tenho utilizado. No momento, eu já utilizei um mouse adaptado, não foi necessariamente desse modelo, né? Porque existem outras adaptações também. Tem recursos aí que contam com menos funções, mas que o campo de atuação ali do membro, que seja a mão ou o uso de um facilitador associado, é um pouco maior, então isso acaba ampliando as possibilidades de resposta de uma criança, por exemplo, com movimentos espásticos, né? Pode esbarrar desses botões aqui, talvez esse modelo não seja tão funcional. No entanto, também, só voltar aqui um pouquinho, é importante a gente ressaltar que a agilidade no movimento, né, pode ser algo que implica aí na não utilização nos modelos convencionais de mouse que nós temos, né? Então, assim, a repetição do clique, por exemplo, o duplo clique que a gente precisa dar para abrir uma janela, para abrir um jogo, para abrir algum arquivo, a gente percebe que muitas crianças elas possuem uma certa dificuldade motora em acionar esse duplo clique com o espaço de tempo necessário para, de fato, abrir determinado arquivo, ou jogo, ou outro recurso aí que esteja disponível no computador. Tudo bem? Aqui eu trago um exemplo um pouco mais amplo, né? Uma imagem um pouco mais ampla aí do acionador de pressão. Ele é bem simples de utilização e a gente tem tamanhos diferentes, desde um tamanho aí que possa se comparar ao fundo do copo de um copo americano, daquela medida que a gente chama de copo americano, até um pouco maior, né, que se assemelha aí ao fundo de um prato, né, a circunferência que se forma no fundo de um prato de tamanho convencional, o que aumenta ou não, ou exige um pouco mais de precisão, dependendo do tamanho do acionador, no campo de atuação ali da pressão que a criança vai exercer para poder efetivar a função do clique do mouse. Uma outra possibilidade também é o teclado ampliado, né? Como eu já disse até anteriormente, gosto bastante de enfatizar, esses recursos, eles é diferente quando você coloca necessariamente num contexto, por exemplo, de escrita, de expressão, de atividade que se assemelha mais às atividades acadêmicas, né? O jogo, ele traz essa possibilidade lúdica, porém, que contempla os objetivos que a gente tem para desenvolver as habilidades cognitivas da criança,
o que aumenta bastante aí as possibilidades de êxito, né, e da repetição, né? Então, quando ela entende algo e ela percebe que ela consegue fazer, que ela consegue efetivar uma resposta, muitas das vezes, né, ela mesma acaba aí, depois de algum tempo de utilização do recurso associado ao jogo, ela já consegue generalizar o uso do recurso de acesso ao computador, por exemplo, seja o mouse, seja o acionador, ou seja o teclado, para outras situações que esteja mais relacionada a conteúdos acadêmicos mesmo, né? Ou seja, de exploração do ambiente de internet, seja a digitação num documento ali para formalizar um texto e tudo mais, né? O teclado ampliado, basicamente, ele tem aqui as teclas maiores, em cores diferentes, isso ajuda a dar referência para a criança, né? Eu me reporto à criança porque é a faixa etária com a qual eu trabalho, então eu posso atuar desde o berçário até os anos iniciais, aí é o 5º ano do ensino fundamental, que a gente chama dos anos iniciais do ensino fundamental. Há 8 anos eu estou especificamente atuando do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, né? O que possibilita também acesso a muitos jogos que o G-Compris traz, né? Porque ele está destinado para essa faixa etária de 2 a 10 anos. Então, assim, casa bem ali com o que a gente tem de objetivo e com a faixa etária que a gente também utiliza, com a qual a gente trabalha, né? Voltando só um pouquinho aqui no recurso, essa indicação visual aqui, essa diferenciação visual das letras, das teclas, né, e das funções das teclas, ela é bem didática para a gente também ensinar a criança a funcionalidade de diferentes teclas, como, por exemplo, pôr acento, né, sinais de pontuação, a diferenciação aí entre consoantes e vogais, né. Então, é bem interessante. E o campo de atuação, como as teclas elas são maiores, elas têm cerca de 2 centímetros, mais ou menos, o campo de atuação ali para a pressão do dedo da criança, ele é ampliado, né? Ela é um pouco mais alta também do que a tecla convencional, o que possibilita, né, o que minimiza, na verdade, que a criança aperte 2 teclas de uma vez e acione ambas, né? Porque para efetivar o clique ali, né, para efetivar a função de determinada tecla, ela precisaria de um espaço de uma altura um pouco maior de pressão, né? Digamos, as setas, né, utilizadas ali de uma forma um pouco mais separada do restante do teclado, ela também viabiliza um pouco mais o campo de atuação do movimento de membro superior, né, da criança. Então, ela tem ali, está um pouco mais separado, né? No teclado convencional, pode acontecer ainda assim de esbarrar, né? Porque já vai ter o teclado numérico, já vão ter os números ali um pouco mais próximos, né? Então, aqui a gente tem isso um pouquinho mais, digamos, separado das demais teclas, o que possibilita aí as possibilidades o que amplia, né, as possibilidades de êxito no clique, no toque da criança aí na tecla. Bom, aqui a gente vai analisar um pouquinho o uso do G-Compris. Antes de falar desses 3 pontos aqui, que eu já até mencionei rapidamente, o que o que eu avalio enquanto professora e como um ponto negativo dessa situação é que o G-Compris ele acaba ficando como algo estanque, pouco valorizado e até pouco conhecido no ambiente educacional, né? Principalmente no ambiente educacional no qual eu estou, que é da realidade da escola pública, né? Onde, obviamente, a gente conta com um processo de sucateamento, mas, enfim, com pouco acesso a computador
computadores para todas as crianças, né? Porque, se vocês bem notarem, não é pensado, não são jogos necessariamente pensados em deficiência, a gente pensa em habilidades, em criança, em desenvolver e potencializar essas habilidades nas crianças, né? Porém, acaba sendo um recurso estanque para o ambiente da sala de recursos. Então, assim, a gente não consegue, a gente tem impedimentos hein, que não nos possibilita levar isso, por exemplo, para uma dinâmica do grupo da sala de aula regular, do ensino comum, ou mesmo no ambiente familiar da criança, né? Então, acaba sendo que esse estímulo, que poderia ser melhor utilizado em outras situações, ele acaba sendo muito pontual da sala de recursos. E a gente precisa pensar em sala de recursos, né, que é o meu ambiente de trabalho no AEE, como um meio, porque ele é um atendimento complementar e suplementar, mas não se finda ali, né, não deve se findar ali. Então, se eu treino habilidades para o uso de recursos de tecnologia assistiva, a tecnologia assistiva não é um espaço que deve ser um portal da sala de recursos, através do portal, então aqui você vai usar recurso de tecnologia assistiva, daqui, quando você atravessa de volta o portal, você não usa mais, né? Então, assim, não é essa a intenção é que, se esses recursos são efetivos e se eles melhoram as habilidades, o potencial, o acesso do estudante, os conteúdos, a comunicação e a interação, é que ele esteja presente na vida do estudante em todos os ambientes em que ele estiver, né? Então, a gente tem um complicador aí que é em relação a essa generalização do recurso mesmo, né? Desde o jogo, como pano de fundo aí, né? Como um cenário para você contextualizar uma aplicação, e até mesmo do próprio recurso de tecnologia assistiva mesmo, né? O que é uma luta constante para quem trabalha no atendimento educacional especializado, né? Eu já mencionei que o jogo ele amplia, ele aumenta o engajamento do estudante a partir do momento que nós oferecemos ali um contexto de aplicação, né? Então, tem essa questão lúdica, da gente treinar algumas funções, e de que isso é colocado num contexto onde a criança vai se familiarizar, mas ela também vai se reconhecer ali como um atuante, né? Ele é fundamentado de acordo com a faixa etária, então não estou infantilizando a faixa etária com a qual eu trabalho, o que é uma preocupação quando a gente fala em crianças com deficiência, né? Porque muitas vezes algumas pessoas ainda compreendem que, se a gente pensar numa criança com deficiência intelectual que tenha 10 anos, e se a gente rebaixar no sentido de que diminuir a expectativa da resposta, a gente vai ter ali êxito na intervenção com a criança. Então, eu coloco para ela que eu estou esperando respostas dela equivalentes à resposta de crianças de 6 anos. E não é assim que funciona, porque a gente precisa considerar que a criança já viveu 10 anos, né? E não retirar da vivência dela, da experiência dela, 4 anos, pelo fato dela ter deficiência. É um software livre, né? Então ele possibilita aí adaptações, ele tem recursos audiovisuais, os reforçadores sociais, e ele é de utilização contínua, né? E de exploração também, porque, como eu disse, ele é composto aí por mais de 100 jogos, então a gente precisa explorar um pouco para depois saber também e levantar o que é que vai propor para a criança, como é que vai propor para a criança, né? Alguns demandam que a gente apresente as regras antes, para que depois a gente comece a aplicar as regras, né? Ele comece a ver essas regras em aplicação na execução do próprio jogo, né? Eu digo utilização contínua dentro do espaço da sala de recursos, ele faz parte da rotina de utilização, né, da rotina de trabalho dentro da sala de recursos. Então, assim, as crianças já reconhecem o cartão lá da rotina que indica que a gente tem jogos no computador. Então, são esses jogos, né, do G-Complice que a gente normalmente costuma direcionar a utilização.
Aqui eu trago mais alguns exemplos, né? Tem o Ligue 4, aqui também a Torre de Hanoi, acho que eu estou um pouco fã também, né? E os meus alunos ficaram aí fãs junto comigo também. Tem um outro exemplo da Torre de Hanoi que ela é um pouco mais abstrata, um pouco mais com outras regras, e aí a complexidade é um pouco mais acentuada. Aqui tem a possibilidade também de que a criança acompanhe a história dela, faça uma digitação, e é um recurso também que a gente pode utilizar, né? Tem sido bem funcional, né? São esses exemplos aqui que eu trago. E aqui, por fim, eu registro os meus agradecimentos. Fica aqui o meu contato, meus agradecimentos ao professor Marcelo, ao professor Simone, e é isso.